Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar o maravilhoso mundo do sistema endócrino. Quem nunca sentiu os efeitos dos hormônios? Aquela TPM. Hoje aprenderemos mais sobre essas moléculas fascinantes, suas estruturas e seus efeitos. Diferentes funções das células e tecidos são controlados por hormônios. Os hormônios secretados no sangue, que atuam em todo o corpo, são chamados de hormônios endócrinos. Aqueles que atuam na área liberada são os parácrinos. Mas hoje discutiremos somente os hormônios endócrinos. Esse é um sistema grande e complexo. Teremos a oportunidade de aprender sobre os diversos temas relacionados às glândulas endócrinas e aos hormônios e como eles funcionam. Finalmente, as características de cada glândula serão destacadas individualmente. Vamos iniciar falando das glândulas. Primeiramente, veja a seguinte figura e observe as várias glândulas do corpo. Você pode notar as glândulas tradicionais, como a hipófise e o pâncreas, mas também perceber que muitas outras estruturas, além de desempenhar suas funções conhecidas, também liberam hormônios na corrente sanguínea. Ao analisar com cuidado, é possível identificar que muitas delas são familiares. No entanto, alguns tecidos agora sabemos que também produzem hormônios. Entre esses tecidos estão o estômago, o intestino delgado, o tecido adiposo, entre outros. O hipotálamo, uma região do sistema nervoso central responsável por funções vegetativas, libera peptídeos e controla uma liberação de hormônios pela hipófise. Esses hormônios regulam o crescimento, a função gonadal e a liberação de glicocorticoides. Além disso, o hipotálamo libera dopamina, que inibe a liberação de prolactina pela hipófise, cuja função é estimular a lactação. O hipotálamo atua como um sistema de controle, onde os hormônios produzidos por glândulas-alvo informam ao hipotálamo e outros locais que sua missão foi cumprida, resultando na diminuição da liberação de hormônios da hipófise. Essa comunicação é conhecida como eixo e existem vários eixos, como o hipotálamo, hipófise tireoide, hipotálamo, hipófise adrenal e hipotálamo, hipófise gônadas. A seguir, veremos todas as glândulas e hormônios importantes para o ser humano. É crucial destacar os hormônios que atuam simultaneamente em todo o organismo ou a longa distância e os que atuam próximo ao local de liberação. No hipotálamo é liberado o TRH, hormônio liberador de tireotrofina, que aumenta a liberação de TSH e prolactina. CRH, hormônio liberador de corticotrofina, que libera a ACTH. GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, que tem a sua função liberar o hormônio do crescimento. GHIH, hormônio inibidor do hormônio do crescimento, somatostatina, que inibe a liberação do hormônio do crescimento. GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que libera o LH e FSH. Dopamina, que inibe a liberação de prolactina. Os hormônios liberados na hipófise anterior é o GH, hormônio do crescimento, que tem a função de aumentar a síntese proteica e crescimento da maioria das células e tecidos. O TSH, hormônio estimulante da tireoide, ela aumenta a síntese e secreção do hormônio tireoide. A prolactina, ela promove o desenvolvimento das mamas e secreção do leite. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele atua sobre os ovários e testículos. E o LH, hormônio luteinizante, aumenta a síntese de testosterona, formação do corpo lúteo, estrógeno e progesterona. Na hipófise posterior, é liberado o ADH, hormônio antidiurético vasopressina, que aumenta a reabsorção de água pelos rins
causa vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Ocitocina, que estimula a ejeção de leite e contração do útero. Na epífise ou pineal é liberada melatonina, ela é liberada à noite, ela marca o escuro, ou seja, está relacionada com a ausência de luz. Na tireoide, T4 e T3, aumenta o metabolismo celular. No córtex adrenal, tem a liberação do cortisol, que tem efeitos diversos e na dependência da concentração. Prepara ao acordar, além de ter ação anti-inflamatória. Tem também a aldosterona, que é responsável pela reabsorção de sódio e secreção de potássio e íons hidrogênio. Na medula adrenal, é liberado a adrenalina e noradrenalina, que tem como função o mesmo efeito da estimulação simpática. No pâncreas, a gente tem a insulina, que é secretada pelas células beta, é responsável pela entrada de glicose nas células. O glucagon, que é secretado pelas células alfa e aumenta a síntese e liberação de glicose do fígado para o sangue. Na paratireoide é liberado o PTH, hormônio paratireoide, que controla a concentração plasmática de cálcio por aumentar a absorção nos intestinos e rins e liberar cálcio dos ossos. No testículo, a gente tem a liberação da testosterona, que promove o desenvolvimento do aparelho reprodutivo e das características secundárias masculinas. Nos ovários é liberado o estrógeno, que promove o desenvolvimento do aparelho reprodutivo, mama e das características secundárias femininas. Libera também a progesterona, que é responsável por participar do processo de menstruação e fixação do embrião. Na placenta, a gente tem a liberação do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, e é responsável pelo crescimento do corpo lúteo. Nos rins, é liberado a renina, que é uma enzima envolvida no controle da pressão arterial. No coração, a gente tem a eritropoetina, que controla a produção de hemácias, e também o fator natriurético atrial, que aumenta a excreção de sódio pelos rins, reduz a pressão arterial. No estômago é liberado a gastrina, que estimula a liberação de HCI, ácido clorídrico, no estômago, crucial na digestão dos alimentos. No intestino delgado, a gente tem a secretina, que estimula as células acinares do pâncreas a liberar bicarbonato e água. E também a colecistoquinina, que estimula a contração da vesícula biliar e liberação de enzimas do pâncreas. E por fim, nos adipócitos é liberado a leptina, que inibe o apetite e estimula a termogênese. A termogênese é um importante mecanismo de regulação da temperatura corporal e do gasto energético. Os hormônios agem ligando-se a receptores de membrana ou receptores intracelulares. Existem dois grandes grupos de receptores de membrana. O primeiro depende do acoplamento com uma proteína auxiliar, chamada proteína G, que desencadeia vias de sinalização intracelular. A segunda classe de receptores de membrana passa a ter atividade enzimática quando ligados aos hormônios. Um terceiro grupo de receptores são os que ligam hormônios lipossolúveis, como o cortisol e os hormônios sexuais. Translocam-se para o núcleo da célula e funcionam como fatores de transcrição. Os hormônios atuam de maneira importante para gerar padrões de resposta em todo o organismo. Como exemplo, podemos citar quando um menino entra na puberdade. É a testosterona que promove a mudança de voz e a mudança de distribuição de pelos, etc. A diferença entre o padrão de gordura e de potência muscular entre homens e mulheres reflete os efeitos da testosterona e do estrógeno. Falando agora sobre o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Ele é um sistema de comunicação entre o cérebro, no caso o hipotálamo e a hipófise,
e as glândulas suprarrenais, adrenais. O hipotálamo produz um hormônio chamado de corticotropina, que sinaliza para a hipófise liberar outro hormônio chamado de ACTH, que é o adrenocorticotrófico. Este hormônio, por sua vez, estimula as glândulas suprarrenais a produzirem hormônios como cortisol, que é importante para regular o metabolismo, a resposta ao estresse e à inflamação, entre outras funções no corpo. Quando o nível de cortisol está alto, o hipotálamo e a hipófise recebem esse sinal e reduzem a produção de corticotropina e ACTH, fechando o ciclo desse eixo hormonal. Ou seja, é um sistema de controle que regula a produção de hormônios relacionados ao estresse e ao metabolismo. O cortisol é o hormônio do alerta, do estresse e da defesa, tendo efeito sobre diversas funções biológicas. A liberação de altas concentrações de medicamentos que contêm cortisol leva a uma inibição da função adrenal, o que é controlado por retroalimentação negativa. Os glicocorticoides, como o cortisol, são essenciais em medicamentos anti-inflamatórios. No entanto, devido à rigorosa regulação endógena do cortisol, altas doses desses medicamentos podem causar efeitos colaterais significativos. Pâncreas endócrino. Qual é o papel da insulina? Minkowski e von Mering observaram diabetes mellitus em cães sem pâncreas em 1886. Banting e Bech descobriram a insulina 35 anos depois. A diabetes mellitus é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue e na urina. O pâncreas, tanto como glândula endócrina quanto exócrina, regula o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas através dos hormônios insulina e glucagon. As ilhotas de Langerhans no pâncreas contêm diferentes tipos de células especializadas, responsáveis pela produção de insulina, glucagon, somatostatina e peptídeos. A irrigação do pâncreas é própria para cada ilhota e as células endoteliais permitem a passagem fácil de material para a corrente sanguínea. A insulina ajuda a glicose a entrar nas células e tem papel na formação de reservas de glicogênios, lipídios e proteínas. A diabetes tipo 1 resulta da falta de produção de insulina, enquanto a diabetes tipo 2 resulta da resistência à insulina. Estamos chegando ao final do vídeo e discutimos a importância do sistema endócrino na manutenção da homeostase, o equilíbrio dinâmico complexo necessário para a vida. O sistema endócrino integra as diferentes respostas do corpo e estímulos externos e variações ambientais, garantindo a sobrevivência diante de situações estressantes e adaptação às condições diárias. A compreensão detalhada dos hormônios e suas funções é essencial para entender como o corpo mantém esse equilíbrio. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre o sistema endócrino. Se tiverem mais alguma dúvida ou sugestão de temas para os próximos vídeos, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos que também queiram entender mais sobre o funcionamento do nosso. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchauzinho.